Irmãos em Cristo, você sabe como morreram o após Cristo? As informações sobre as mortes dos apóstolos e discípulos de Jesus são baseadas em tradições históricas e relatos não canônicos, além de fragmentos de evidências históricas. É importante lembrar que nem todas as informações são amplamente aceitas ou corroboradas por registros históricos confiáveis. A seguir, apresento uma breve descrição das mortes atribuídas a alguns apóstolos e discípulos de Jesus. Pedro, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante a perseguição aos cristãos no reinado de Nero, no ano 64 d.C. Paulo foi decapitado em Roma, também durante a perseguição de Nero, no ano 67 d.C. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago foi martirizado por Herodes Agripa I, sendo o primeiro dos apóstolos a ser morto. Aconteceu por volta do ano 44 d.C. João, acredita-se que João tenha sido o único dos apóstolos a morrer de morte natural. Ele faleceu em Éfeso, provavelmente no final do primeiro século. André, há relatos que sugerem que André foi crucificado em Patras, na Grécia, na forma de uma cruz em X conhecida como Cruz de Santo André. Tomé, acredita-se que Tomé tenha sido martirizado na Índia, onde teria sido perfurado por lanças. Mateus, a tradição menciona que Mateus foi martirizado na Etiópia, embora os detalhes específicos sejam escassos. Tiago, filho de Alfeu, pouco se sabe sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, mas relatos indicam que ele foi apedrejado ou crucificado. Bartolomeu, a tradição afirma que Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado. Filipe, acredita-se que Filipe tenha sido crucificado na cidade de Herápolis, na Frígia, a atual Turquia. Simão, o Zelote, poucos registros existem sobre a morte de Simão, o Zelote, mas algumas tradições sugerem que ele tenha sido crucificado. Judas Tadeu, as informações sobre a morte de Judas Tadeu são escassas, mas algumas tradições mencionam martírio ou apedrejamento. Essas descrições são baseadas em tradições e relatos históricos, mas é importante ter em mente que a precisão e a veracidade dessas informações podem variar. As circunstâncias específicas das mortes dos apóstolos e discípulos de Jesus podem não ser totalmente conhecidas, e diferentes fontes podem apresentar versões divergentes. Na doutrina espírita, a morte é entendida como a separação do espírito e do corpo físico, marcando o início de uma nova etapa na jornada espiritual. De acordo com os princípios espíritas, a vida após a morte é composta por diferentes planos ou esferas espirituais, onde os espíritos são acolhidos de acordo com seu estado moral e evolutivo. Na época em que Jesus viveu na Terra, seu ministério atraiu muitos seguidores cristãos. Quando esses cristãos deixavam o plano físico através da morte, eram recebidos nas esferas espirituais superiores por espíritos benfeitores e instrutores que os auxiliavam em sua transição. Esses espíritos superiores, em geral, orientavam os recém-chegados sobre sua nova condição, explicando-lhes que haviam deixado o corpo físico para ingressar em uma nova realidade espiritual. Eles eram encorajados a refletir sobre sua vida na Terra, suas ações, sentimentos e pensamentos, e a buscar o autoconhecimento e o progresso espiritual. Os cristãos da época de Jesus, assim como qualquer outro indivíduo, eram recebidos nas esferas espirituais de acordo com seu estado moral e evolutivo. Aqueles que cultivavam virtudes como amor, bondade, caridade e humildade, encontravam um acolhimento mais ameno e eram encaminhados para locais mais elevados e luminosos. Já aqueles que ainda carregavam consigo sentimentos negativos, como ódio, orgulho e egoísmo, precisavam passar por um processo de recuperação e purificação espiritual. A doutrina espírita enfatiza a importância da reforma íntima e do autoaperfeiçoamento, independentemente da religião professada na Terra. Assim, os cristãos da época de Jesus eram encorajados a continuar seu processo de crescimento espiritual no plano espiritual, a fim de evoluir e se aproximar cada vez mais de Deus, por meio do amor ao próximo e do desenvolvimento de suas virtudes.